Olá, meus irmãos, meus amados, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aqui quem está falando é o Elias Duarte, do canal Marcas da Promessa. Então, meus amados, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para o canal para contextualizar uma situação que eu vi nessa semana nas redes sociais, uma agressão aparentemente de raiva, de ódio. Eu não sei porquê, toda essa raiva, todo esse sentimento dentro do coração das pessoas. Não sei qual é a razão. A razão pode ser a falta de Jesus Cristo, né, dentro do coração dessas pessoas. E o que me chamou a atenção foi uma situação que ocorreu com o pastor Cláudio Duarte, que é um homem de Deus, um homem que traz a palavra de Deus, um homem que prega o bem, um homem que trabalha com casais, pregação dele muito voltada para a vida entre casais. Deus já usou ele tantas vezes para restaurar casamentos e etc. Porque ele traz a palavra de Deus de uma maneira que você entenda e que ao mesmo tempo você se divirta com ela. E o pastor Cláudio Duarte, ele está fazendo a propaganda de uma empresa de proteção veicular, né? Ele está apresentando o produto, um link patrocinado aí, né? Tá rolando aí nas redes sociais. E eu vi as pessoas atacando esse homem, atacando o pastor Cláudio Duarte, no meu entender, sem necessidade alguma, atacando o homem. Que tipo de ataque você está querendo dizer? Os comentários descrevendo da seguinte forma: sai daí, seu charlatão! Ah, vai cuidar das suas ovelhas! Ah, sai daí, seu isso, seu aquilo! As pessoas com discurso de ódio contra um homem que leva o evangelho de Cristo, leva a palavra do Senhor. Mas por que, gente? O que o pastor Cláudio Duarte ele fez de ruim, de mal para essas pessoas, para o agredirem verbalmente dessa forma? Usar palavras de baixo escalão, crimes de calúnia e difamação contra ele, injúria, ofendendo a honra ali nos comentários ali do pastor Cláudio Duarte. Aí você pode estar pensando assim: você está falando isso porque você é cristão, você é crente, você está defendendo ele. Pô, nada a ver, cara. No meu canal aqui, Trânsito Legal, em momento algum você vai me ver falando de religião. Tem nada a ver. Poderia ser o João de Deus, poderia ser o padre Marcelo Rossi, poderia ser quem for. Eu estaria da mesma forma defendendo, porque não se ofende a honra de ninguém. Você não pode chamar uma pessoa, né, disso e daquilo, e você não tem provas de que aquela pessoa é aquilo, é isso e aquilo. Isso aí é crime contra a honra. Isso está no Código Penal. A pessoa pode responder um baita de um processo, pode ser até preso por causa disso. Então você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, né, que você se dirige a uma outra pessoa, principalmente aí nas redes sociais. Hoje parece que é muito comum isso. Então dá uma refletida em relação a isso, independente de quem seja. Então, se fosse o padre Marcelo Rossi, o João de Deus aí, que está preso, né? Mas que se fosse ele, a gente não tem direito de atacar a honra de ninguém. Então, sair em defesa, sim, do pastor Cláudio Duarte, como sair em defesa de qualquer outro líder religioso que a gente primeiramente tem que respeitar. E primeiramente, respeitar um homem que traz a palavra de Deus, ele traz o evangelho para as pessoas, ele só prega o bem. E é um pastor, né, que eu vejo, e muita gente que acompanha ele já viu, parou para analisar alguma vez aí algum vídeo, alguma pregação dele, que ele não ataca, ele não agride religião de ninguém. Esse é o verdadeiro evangélico, cristão.
Porque o evangélico, o cristão, não importa, ele só tem que falar o quê? Do evangelho de Cristo. Até porque eu deixo bem claro isso. A sua religião, seja ela espírita, seja ela evangélica, seja ela católica, apostólica, romana, seja budista, a sua religião, ela não vai te levar para o reino dos céus. O caminho para que você entre no reino dos céus, segundo a palavra de Deus, que está nas escrituras sagradas, é Jesus Cristo. Porque ele deixa bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Jesus Cristo já deixou bem claro ali. Você só vai a Deus, ao Pai, se você primeiro passar por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, você não tem acesso a Deus se você não passar por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é como se fosse um filtro. É como se ele fosse o caminho. Então toda vez que você quiser conversar com Deus, que as suas orações, as suas súplicas chegam até Deus, sempre determina suas orações em nome de Jesus, porque ele já deixou bem claro para você nesse texto que ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ou seja, ele já te falou: eu sou o caminho, cara. Se você quiser vir até meu Pai, tem que ser por mim. É como se fosse numa empresa, né? Vou dar um exemplo para a gente entender melhor. Como se fosse aqui numa empresa. Se você quiser falar com o Silvio Santos, por exemplo, vamos pôr lá no SBT. O Silvio Santos é o majoritário lá do SBT. Para tu chegar no Silvio Santos, se você quiser conversar com ele, precisa de alguém fazer uma ponte para você falar com o Silvio Santos. Deu para você entender? Você não chegar lá na porta do SBT: opa, boa tarde. Boa tarde. O que o senhor deseja? Eu quero falar com o seu Silvio Santos. Quer falar com o seu Silvio Santos? Quem é você? Eu sou falando de tal, preciso falar com ele. Pô, cara, não é assim não pra falar com ele não. Não é assim mesmo. Pra tu falar com ele, não é assim não. Ó, tu quiser falar com ele, tu vem aqui tal dia, você vai vir procurar essa pessoa aqui, essa pessoa vai falar com você. Tá entendendo como é que é? Você não chega direto pra falar com o Silvio Santos. Você precisa de alguém pra fazer uma ponte, né, alguém para fazer outra ponte para você chegar. E se tu chegar para falar com esse homem? Pô, mas para falar com Deus, não. O seu acesso chama-se Jesus Cristo. E para aproveitar, meus irmãos, eu queria deixar uma palavra aqui também, de um ocorrido que um colega meu veio conversar comigo, veio bater um papo comigo, de um pastor. Esse colega meu, ele prega em várias igrejas. E como ele é um rapaz muito conceituado, muito conhecido, né, em levar a palavra de Deus, geralmente amigos, etc., vai e dá a cesta básica para ele poder doar para quem ele entende que está passando problema, necessidade e tal. Então ele anda sempre com cesta básica no carro que ele ganha e doa para essas pessoas que estão necessitadas. Então ele foi pregar numa igreja, e após o culto, né, ele foi lá conversar com o líder da igreja, com o pastor da igreja, e falou com o pastor, pô, o culto foi uma benção, graças a Deus aí, Deus me usou aí para trazer a palavra para a igreja, e Deus tocou no meu coração aí para abençoar mais ainda a igreja. Deus me abençoou aí para abençoar mais ainda a igreja. O que acontece? Eu tô com uma cesta básica aí no meu carro, e eu queria deixar aqui para a igreja, e o pastor direciona, para quem o pastor entender aí, quem Deus tocar no coração do pastor aí, para o pastor poder entregar essa cesta básica. Pô, ele falou para mim que o pastor olhou para ele assim, deu um abraço nele, apertado, e começou a chorar. E ele não entendendo nada, porque o pastor estava abraçando ele e chorando. Pô, o pastor foi e falou para ele: pô, irmão, quem está passando problema, quem está precisando dessa cesta básica aqui é justamente eu. Hoje mesmo eu estava aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, para Deus enviar um anjo
que pudesse trazer um alimento, que eu não tenho nada dentro da minha casa. Estou passando um vento, uma dificuldade, um problema danado. Mas o Senhor não me desamparou. O Senhor, Ele usou você, meu irmão, para trazer o alimento. Isso, você é uma prova real que Deus usa os seus para nos abençoar. Então, pô, que lindo isso. Então, meu povo, eu só queria deixar bem claro o seguinte, que o teu pastor, o padre, o seu líder que você tem, na religião que você segue, muitas das vezes ele passa por problema, passa por necessidade, dificuldade. E precisa de pessoas para poder ajudá-los. Não vai achando que o pastor está cheio do dinheiro, está cheio da grana, que o padre está cheio do dinheiro, cheio da grana, lá que a arquidiocese lá sustenta ele e tal. Ele precisa ele passa por necessidade, ele passa por problemas. Às vezes não pode ser financeiro, mas pode ser uma outra área. Então o que eu sugiro? O que Deus manda te falar? Ora pela vida do seu líder. Clama a Deus pela vida deles. Clama pela vida do seu pastor, da sua pastora. Eles precisam também das suas orações. Então essa é a reflexão que eu queria deixar para você. Cuida da vida do seu pastor em oração. Ora pela vida dele. Ora pela vida do seu líder. Ora para que Deus venha prosperar na vida deles. Ora para que Deus seja com eles, porque a luta é muito grande. Quem assume o compromisso de ser um líder, ele também paga o preço das consequências disso. O exemplo que eu dei para vocês foi o pastor Cláudio Duarte, sendo apedrejado aí desnecessariamente. Mas quanto mais você sobe, mais você é visto e mais você é cobrado. É assim que funciona. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos aí do canal Marcas da Promessa. Um abraço, Deus abençoe.